Os alienígenas estão nos mantendo em cativeiro, como em um zoológico? De acordo com a hipótese do zoológico, os alienígenas estão se maravilhando conosco neste momento e somos prisioneiros em uma espécie de zoológico cósmico. Vou contar a você tudo sobre isso neste vídeo, portanto, fique atento e inscreva-se no canal para não perder mais nenhum dos meus vídeos, pois isso também me ajuda a continuar meu trabalho aqui. Sejam bem-vindos, amigos! Nós, humanos, poderíamos ser apenas prisioneiros de uma civilização alienígena superior. Parece assustador, mas isso é apoiado por cientistas reconhecidos sob o nome de hipótese do zoológico. A hipótese do zoológico é uma resposta ao chamado paradoxo de Fermi. Enrico Fermi é considerado um dos astrofísicos mais importantes de todos os tempos. No entanto, ele é mais conhecido por um pensamento que, segundo a lenda, ele teve sobre alienígenas durante seu horário de almoço. Ele e seus colegas estavam discutindo a probabilidade de vida extraterrestre e Fermi disse: "Onde estão todos?" Essa frase entrou para a história como o paradoxo de Fermi. Mas o que exatamente ele quis dizer? O paradoxo de Fermi consiste basicamente em duas afirmações. Primeiro, nossa galáxia é tão grande e cheia de sistemas estelares que deve haver alienígenas inteligentes em algum lugar. Em segundo lugar, nunca encontramos nenhuma evidência desses alienígenas. Ambos os fatos considerados em conjunto são paradoxais. Se deve haver alienígenas em algum lugar, por que não vemos nada sobre eles? Desde que Fermi apresentou seu famoso paradoxo, inúmeros cientistas e astrônomos amadores tentaram encontrar soluções. Há explicações muito simples como: realmente não há alienígenas, estamos sozinhos, e também há soluções muito complicadas como a ideia de que os alienígenas existem em níveis de consciência que não podemos perceber. Mas qual resposta é verdadeira? Provavelmente só conseguiremos determinar isso quando penetrarmos mais profundamente no universo. Talvez nem se trate de encontrar a única resposta verdadeira para a pergunta de Fermi, mas sim de pensar sobre o próprio universo. O autor de ficção científica Stephen Baxter disse: "Pensar sobre paradoxos é a maneira pela qual a compreensão humana progride. Acho que o paradoxo de Fermi nos diz algo muito profundo sobre o universo e nosso lugar nele." Fique à vontade para escrever sua própria resposta pessoal ao paradoxo de Fermi nos comentários. Por que ainda não descobrimos nenhum vestígio de civilizações extraterrestres? Ok, então Fermi fez a pergunta certa, agora ainda precisamos da resposta, e essa pode ser a hipótese do zoológico. Ela foi apresentada pela primeira vez pelo físico John Ball em 1973, e ele a descreveu da seguinte forma: a vida inteligente extraterrestre poderia ser quase onipresente. O aparente fracasso dessa vida em interagir conosco pode ser explicado pela hipótese de que eles nos colocaram de lado como parte de uma área selvagem ou zoológico. Nesse caso, nosso sistema solar seria uma área autônoma que pode ser observada de fora por civilizações mais desenvolvidas. Mas não podemos perceber nossos observadores de dentro, seja porque os observadores criaram dispositivos técnicos que impossibilitam que olhemos para fora, seja porque é cognitivamente impossível que olhemos para fora de nosso zoológico. Imagine, por exemplo, um peixe dourado em um aquário cheio de água. É óbvio para nós, pessoas de fora, que esse peixe dourado está em uma pequena prisão. No entanto, o peixe dourado dificilmente perceberá isso do lado de dentro, pois está simplesmente além de suas habilidades cognitivas. Você sente muito por todos os peixes dourados. Mas o problema é o seguinte: para o peixe dourado, seu aquário é o seu mundo e ele nunca pensaria que foi colocado lá por uma espécie superior chamada humanos e que agora está sendo observado. De acordo com a hipótese do zoológico, nós somos o peixe dourado e nosso sistema solar ou nossa parte da Via Láctea é nosso aquário, mas quem está do lado de fora e observando é um pouco assustador. Mas vamos pensar nos detalhes da hipótese do zoológico. Se houver uma civilização viajante interestelar na Via Láctea, então é muito provável que haja outras. Para que o zoológico galáctico funcione, ou seja, o isolamento e a observação de espécies que ainda não são tão avançadas quanto nós, os impérios alienígenas viajantes interestelares teriam de ter celebrado uma espécie de pacto de não contato. Porque se uma espécie alienígena de repente dissesse: "Ah, vamos lá, que diabos, estamos fazendo contato com a humanidade agora", então o zoológico estaria arruinado. Alguns de vocês podem estar dizendo que esse cenário parece extremamente rebuscado, mas será que é mesmo? Existe exatamente a mesma construção na Terra aos chamados povos sem contato que vivem longe da civilização moderna, e a comunidade internacional concordou em deixar esses povos em paz.
O povo sentinelês, por exemplo, vive em uma ilha no arquipélago indiano das Ilhas Andaman, completamente isolado, sem contato e, presumivelmente, do nosso ponto de vista, com um modo de vida muito arcaico. Certo, de vez em quando, um missionário cristão viaja para a ilha e é recebido por uma saraivada de flechas dos sentinelenses. Portanto, todo esse cenário hipotético parece possível e lógico por si só. Agora, a única pergunta é: por que os alienígenas fariam isso? Por que isolar uma civilização atrasada e deixá-la sozinha? Talvez pelos mesmos motivos que deixamos os sentinelenses em paz. Porque se acredita que existe algum tipo de direito de autodeterminação dos povos e que quem quiser ser deixado em paz será deixado em paz. A propósito, esse é um debate muito interessante. Um contra-argumento poderia ser, por exemplo, que ao não entrar em contato com os sentinelenses, você também está bloqueando o acesso deles à medicina e à educação modernas. Talvez um deles esteja morrendo de gripe sem saber que o resto do mundo já tem remédios para isso há muito tempo. Será que os sentinelenses podem tomar uma decisão informada sobre se querem ou não ser contatados se não souberem o que os espera no resto do mundo? Por exemplo, pizza e assistir a séries. Diga-me o que você pensa nos comentários. Os povos sem contato, como os sentinelenses, devem continuar sem contato? Ou eles deveriam ser colocados em contato com o mundo moderno? Mas lembre-se, de acordo com a hipótese do zoológico, talvez sejamos os sentinelenses galácticos, que não podem realmente formar uma opinião informada sobre se queremos ou não ser contatados por alienígenas, porque não sabemos realmente o que os alienígenas podem nos oferecer ou o que estão tramando. Ok, esse foi um pouco um argumento a favor de que os alienígenas sejam muito legais e nos deixem entregues ao nosso desenvolvimento, mas talvez os observadores alienígenas também não tenham motivos tão agradáveis. A hipótese é chamada de hipótese do zoológico por um motivo. E por que as pessoas vão ao zoológico? Para ver orangotangos engraçados e outros animais e para comprar sorvete a um preço completamente exagerado. Então talvez os alienígenas estejam nos usando como uma espécie de entretenimento, como um reality show, o Big Brother em uma escala muito grande. Quero dizer, você não é realmente entediante na Terra. Sempre há algo acontecendo e você fica mais empolgado a cada temporada. Esperemos que a série não seja cancelada em algum momento. O que eu acho mais provável, as civilizações alienígenas estão usando a Terra como um tipo de laboratório de pesquisa para estudos de espécies biológicas. Isso é algo que também é feito em zoológicos terrestres. Uma civilização muito mais avançada do que nós talvez pudesse aprender muito sobre o desenvolvimento de uma civilização ainda mais primitiva e assim tirar conclusões sobre outras formas de vida em exoplanetas de nossa galáxia. Talvez fazer contato antes de sermos mais inteligentes não faça sentido algum, pois o que teríamos a oferecer a uma espécie alienígena avançada? Nós, humanos, não tentaríamos estabelecer contato diplomático com um formigueiro ou algo assim? As visitas de estado recíprocas também seriam um pouco difíceis devido à diferença de tamanho. Vocês que são fãs de Jornada nas Estrelas talvez já tenham uma ideia de quando seria o momento certo para os alienígenas entrarem em contato. Em Jornada nas Estrelas há uma diretriz principal que afirma que uma civilização só pode ser contatada quando tiver desenvolvido o Warp Drive, ou seja, quando puder viajar interestelarmente. Ok, tudo isso parece muito plausível agora, mas a hipótese do zoológico sofre dos mesmos problemas que muitas respostas ao paradoxo de Fermi. Ela é altamente especulativa e não pode ser confirmada nem refutada, até que de fato encontremos alienígenas. Outra coisa que me incomoda um pouco na hipótese é que ela faz muitas suposições sobre a psicologia e a motivação dos alienígenas. Tenho a tendência de pensar que nós, humanos, não seríamos capazes de compreender e entender a natureza e as motivações de espécies tão superiores a nós. Em seu próprio estudo, John Ball, que desenvolveu a hipótese, também expressa uma visão muito diferenciada da ideia no final, dizendo: a hipótese do zoológico me parece pessimista e psicologicamente desagradável. Seria mais confortável acreditar que eles querem falar conosco ou que falariam conosco se soubessem que estamos aqui. Entretanto, na história da ciência, há vários exemplos de hipóteses psicologicamente desagradáveis que se mostraram corretas. Como sempre, manterei você atualizado se houver novas descobertas, mas isso só será possível se você seguir o canal e ativar o sino. E se você quiser apoiar o canal além disso, visite a Astroshop. Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!